Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula do 8º ano, no capítulo 9, nosso último capítulo da terceira apostila, Geopolítica da América e da África. Na aula de hoje, galera, nós vamos trabalhar em Geopolítica da América e da África o contexto da Guerra Fria e do mundo bipolar. O que significa isso? Vamos entender o que foi a Guerra Fria, né? Qual foi o período em que ela aconteceu e a sua característica principal, que era de um mundo bipolar, dividido em dois polos de poder, né? E quais eram as influências desse mundo bipolar sobre os países do globo, em especial países da América e da África. E na aula de hoje nós vamos trabalhar, né, essa Guerra Fria e mundo bipolar na América. Tá? Na América, vamos estudar os casos de Cuba, né, das ditaduras militares na América Latina e o caso do Haiti. E na aula de amanhã, dia 22 de setembro, vamos trabalhar aí Guerra Fria e mundo bipolar no contexto do continente africano, tá bom? Então, galera, para a aula de hoje, na página 36, eu gostaria de comentar com vocês, explicar com vocês um pouco do que foi a Guerra Fria. Pessoal, quando a gente fala Guerra Fria, foi um dos eventos mais marcantes do século XX. A Guerra Fria em si não foi uma guerra entre países, né? Foi um momento em que duas grandes superpotências mundiais, que são os dois países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou popularmente conhecido como União Soviética, começaram a disputar o poder político e econômico mundial. Mas por que a expressão Guerra Fria, professor? Porque Estados Unidos e União Soviética, que foram os dois grandes protagonistas desse período, não entraram em guerra direta um com o outro. Eles buscavam novas áreas de influência. O que seriam essas áreas de influência? Novas áreas de influência econômica e política, países para se aliarem aos seus interesses. A Guerra Fria foi um período que durou de 1945 a 1991. E tanto Estados Unidos quanto a União Soviética defendiam seus interesses políticos e econômicos. Os Estados Unidos defendiam uma economia capitalista, né, baseada no que nós vivemos hoje, né, em um livre comércio, em um livre mercado, né, onde a propriedade privada predominava. Já a União Soviética defendia os ideais do socialismo, né, onde o Estado detinha o poder das atividades econômicas, né, uma economia mais fechada, né, um poderio militar também muito mais forte, onde liberdades de expressão, liberdades individuais eram cerceadas pelo Estado, eram controladas pelo Estado, era um Estado, um governo muito forte em relação à política, economia e às liberdades da população. Então, de certa forma, lógico, a União Soviética ela defendia que o Estado controlando atividades econômicas, políticas, a igualdade social conseguiria ser atingida. O grande princípio aí do socialismo, pelo menos na teoria, era eliminar essas desigualdades sociais, né, tendo o Estado como um grande controlador. Mas vamos entender a Guerra Fria como um momento quando acaba a Segunda Guerra Mundial e temos dois países vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, cada um defendendo um modelo político e econômico. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo, que é o que predomina no mundo hoje, que nós estamos vivendo, pelo menos até então no Brasil, e o socialismo defendido pela União Soviética. Tá? Aqui nessa página 36, nós temos no segundo parágrafo algumas características dos Estados Unidos e da União Soviética quanto ao período da Guerra Fria. Júlia, você pode fazer essa leitura para mim, por favor? Essa primeira parte, pessoal, ela é muito conceitual, tá? Ela é muito conceitual. Parágrafo? O segundo parágrafo, Júlia, é porque nós temos que trabalhar, Júlia, muitos conceitos agora. No caso de Cuba e do Haiti,
são exemplos de países que sofreram uma grande influência da Guerra Fria, de americanos e ou soviéticos, e também das ditaduras militares da América. Mas para a gente entender realmente o que foi a Guerra Fria e por que Estados Unidos e União Soviética buscaram, né, essa liderança mundial, por isso o mundo bipolar, dois polos, um americano e outro soviético, inicia essa leitura no segundo parágrafo para a gente, Júlia. Tá. Os Estados Unidos foram beneficiados principalmente pelo fato de a Segunda Guerra Mundial não ter ocorrido em seu território continental e por terem obtido expressivas vantagens econômicas ao apoiarem e sustentarem os aliados europeus durante o conflito, tornando-se um de seus maiores credores. Além disso, as empresas estadunidenses mundiais debilitados pela guerra, e dessa forma assumirem posições comerciais anteriormente ocupadas por empresas de países europeus. Já no caso da União Soviética, as razões foram mais militares que econômicas. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o exército soviético havia libertado quase todos os países ocupados pelas tropas nazistas no leste europeu e foi o primeiro a alcançar a capital alemã, Berlim. Nenhum país terminou o conflito em condições mais favoráveis do ponto de vista de distribuição territorial das forças militares. Segura um pouquinho, Julie. Então, galera, por que nós devemos entender essas características dos Estados Unidos e da União Soviética no pós-Segunda Guerra? Porque eles são considerados os dois vencedores, os dois países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, fecha o microfone, Davi Tarden. Se você quiser. Isso, obrigado, Davi. Na verdade, a União Soviética era uma união de países que formavam um grande império, né? Um grande país, certo? Eram 15 países que em 1922 formaram um grande país, uma união de repúblicas, uma união de países e adotaram o socialismo como um sistema político e econômico, tá? Mas Estados Unidos e União Soviética foram os dois grandes vencedores da guerra, os países que saíram em situação mais favorável, econômica, politicamente e principalmente militarmente, e começaram a exercer uma tentativa, entre aspas, de domínio da política e economia mundial. E essa tentativa de dominar a política e a economia do mundo por parte de americanos e soviéticos ficou conhecido como Guerra Fria. O que eles buscavam? Guerrear entre si? Não. Isso quase aconteceu? Quase. Mas tanto americanos quanto soviéticos buscavam o que nós chamamos de áreas de influência, buscavam o maior número de aliados possíveis para que eles se fortalecessem politicamente e economicamente, né? Buscando aí ser o maior país do mundo, com a maior economia, com o maior poder. Eles buscavam poder, tá? Por isso que nesse quadradinho laranja aqui, ó, logo embaixo do segundo parágrafo, do lado do terceiro parágrafo, diz o seguinte: ó, durante a Guerra Fria, as áreas de influência estavam subordinadas, né, a dois países, Estados Unidos e União Soviética. Por isso falamos em bipolaridade. Por que o mundo entre 1945 e 1991, período em que perdurou a Guerra Fria, era conhecido como mundo bipolar? Porque os vários países do mundo ou se aliavam aos Estados Unidos ou se aliavam à União Soviética. Por quê, professor? Para obter vantagens econômicas, para obter proteção militar, porque não se sabia em que momento americanos e soviéticos poderiam entrar numa guerra. Poderiam dar início a uma terceira guerra mundial. Guerra Fria, esse fria significa o quê? Que não houve um combate entre essas duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Mas não haviam guerras nesse período, guerras em várias partes do mundo, muitas vezes influenciadas ou por americanos ou por soviéticos. Mas as grandes superpotências entre si nunca entraram em conflito. Isso quase aconteceu em alguns momentos, mas nunca entraram. Então eles buscavam áreas de influência, buscavam apoio político e econômico dos países e ofereciam, entre aspas, proteção a esses países. Julie, terceiro parágrafo para terminar para a gente, por favor.
A bipolaridade da Guerra Fria ficou geopoliticamente caracterizada pela constituição de duas grandes áreas de influência em torno das duas superpotências: Estados Unidos e União Soviética. Os militares, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, representando o bloco capitalista, e o Pacto de Varsóvia, representando o socialista. Veja o mapa a seguir que ilustra a situação das nações europeias nesse contexto bipolarizado. Então, galera, os americanos criaram uma aliança militar chamada de OTAN e os soviéticos criaram uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. Qual era o objetivo dessas alianças militares? Uma capitalista e outra socialista, uma americana e outra soviética. Proteger os países que os apoiassem. Né? Uma proteção militar contra o outro, né? Contra o rival. Tá? Então aqui a gente tem um mapa ó, dos países que eram aliados dos Estados Unidos, né? Em verde escuro, dos países que eram aliados dos soviéticos, em laranja, alguns países neutros, que eram capitalistas, né, que não declaravam apoio abertamente aos Estados Unidos, mas eram capitalistas, e alguns países neutros, né, mas que eram socialistas. E nessa linha tracejada, os territórios anexados pela União Soviética entre 1940 e 1945. Então a Europa era dividida. A Europa da porção mais ocidental, né, era a Europa capitalista, né, que apoiavam os Estados Unidos, que recebiam, entre aspas, uma proteção militar dos Estados Unidos. E a Europa em laranja era a Europa socialista, né, que, entre aspas, recebia um apoio, né, uma proteção da União Soviética. A Guerra do Vietnã é uma dessas guerras, Cristiano. Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Guerra das Coreias. Várias foram as guerras em outras partes do mundo que aconteceram na Guerra Fria, mas os dois principais países da Guerra Fria, as duas principais potências, nunca se enfrentaram. Por quê? Porque eles próprios tinham receio em se enfrentar, porque possuíam armas muito poderosas, armas nucleares, e uma terceira guerra mundial seria trágica para todo o mundo. Tá bom? Aqui na página 37, pessoal, nós temos esse primeiro parágrafo, um parágrafo interessante. Cristiano, leia esse primeiro parágrafo da 37, porque fala um pouco mais quais seriam as regiões do planeta que sofreram influência dos Estados Unidos e da União Soviética. O que essa guerra desejava? Segura, Cristiano, a Julie perguntou. O que essa guerra desejava? Poder. Não era nem território, era poder. Poder político e econômico. Entendeu, Julie? Cristiano, leia esse primeiro parágrafo da página 37. Por favor. Tá bom. Enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas consolidava sua liderança na Europa Oriental, em parte expressiva da Ásia, onde passou a dividir influência com a China, que também se tornaria socialista em 1949, e em alguns países africanos, os Estados Unidos exerciam a supremacia sobre a Europa Ocidental, a Oceania, a maior parte da África e, sobretudo, a América. Segura, Cristiano. Muito obrigado. Então, galera, eles buscavam, no caso americano e soviético, buscavam o quê? Áreas de influência, áreas de poder político e econômico. Países aliados, por exemplo, ao sistema capitalista norte-americano, que, obviamente, forneceriam matérias-primas, né, comprariam produtos industrializados dos Estados Unidos, e isso traria vantagens econômicas dos Estados Unidos. O que os soviéticos queriam? Países aliados ao socialismo, né, para formar um grande bloco socialista na busca pela menor igualdade social e, logicamente, um Estado, um governo controlando a economia e a política desses países. Então, era poder político e econômico. É isso que essas duas superpotências queriam. Por isso, Guerra Fria. Tá? E nessa leitura do Cristiano, nós temos aí, né, a Europa Oriental, né, boa parte da Ásia, como, por exemplo, a China, sob forte influência soviética, e os Estados Unidos, né, com países aliados na Europa Ocidental, né, Oceania, boa parte da África e também, principalmente, o continente americano, né, por influência dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos não dominaram política e economicamente toda a América. Existiu um país da América que não se submeteu aos interesses estadunidenses,
né? Existe um país da América que vocês fizeram a leitura aqui na página 37, 38, que foi aliado dos soviéticos, que foi Cuba. E isso gerou um desconforto muito grande por parte dos governos estadunidenses da Guerra Fria, tá, pessoal? Por que Cuba se tornou socialista? Eu vou resumir um pouco esse texto, né? E que vocês fizeram a leitura, espero que vocês tenham feito a leitura, e eu vou simplificar um pouco para vocês esse entendimento. Vamos lá. Cuba, até 1959, era um país muito ligado aos Estados Unidos. Era governado por uma ditadura, por um regime ditatorial, de um camarada... Exatamente, Maria Luísa. É isso aí. De um camarada chamado Fulgêncio Batista. Quem era Fulgêncio Batista? Um ditador que era patrocinado, que era protegido pelo governo norte-americano. Por quê? Porque Cuba, né, era praticamente era uma colônia de férias dos Estados Unidos. Certo? Resumindo, Cuba era uma colônia de férias dos Estados Unidos. Só que a população cubana não via com bons olhos, né, esse regime ditatorial de Fulgêncio Batista aliado dos Estados Unidos. Por isso que Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, em 1959, fizeram uma revolta armada e tomaram o poder, derrubaram Fulgêncio Batista, assumiram o poder em Cuba, estou resumindo bastante, tá? E adotaram medidas nacionalistas, que tinham por objetivo uma política voltada para o próprio povo cubano, para o desenvolvimento do país, porque Cuba era um país atrasado, né? Era um país muito bonito, naturalmente, mas atrasado, né? Ligado aos interesses dos Estados Unidos. Quando Fidel Castro assume o governo cubano, Fidel Castro se alia à União Soviética. Fidel Castro, ele impõe também um regime ditatorial, assim como Fulgêncio Batista, só que Fidel Castro, ele impunha uma ditadura que, de certa forma, olhou um pouquinho mais para as necessidades do povo cubano. Era um regime autoritário? Era. Mas, de certa forma, tinha um olhar um pouco mais social para o povo cubano. Não é que era uma ditadura boa, não é isso que eu quero dizer. Mas tinha um olhar um pouco mais voltado para o povo cubano, porque Fulgêncio Batista só queria se submeter aos mandos e desmandos dos Estados Unidos. Então, Fidel Castro também deu início a um regime ditatorial, mas, ao invés de se aliar aos Estados Unidos, obviamente, ele se alia a quem? A União Soviética. Para os Estados Unidos, isso era considerado uma derrota, uma vergonha muito grande, porque Cuba é uma ilha distante aí 150 quilômetros da Flórida, do sul dos Estados Unidos, é muito pertinho dos Estados Unidos. E Cuba era o único país socialista das Américas, após 1959. E daí, durante toda a Guerra Fria, os Estados Unidos tentou invadir Cuba em 61, não deu certo. Aí Cuba, em 61, se aproxima de fato da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética financiava, enviava dinheiro a Cuba e proteção militar a Cuba. Tanto é que, em 62, a União Soviética tentou instalar mísseis em Cuba. Quando a União Soviética tenta instalar mísseis em Cuba, os Estados Unidos ficaram muito receosos, né? E esse episódio, os Estados Unidos ameaçaram invadir Cuba. Só que Cuba era um aliado soviético, então isso poderia originar o quê? Uma terceira guerra mundial, na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Como que os americanos invadiriam um país aliado dos soviéticos? Isso geraria uma guerra. Em 1962, o Cristiano colocou aqui no chat, esse episódio ficou conhecido como Crise dos Mísseis, que foi o período de toda a Guerra Fria, de 1945 até 1991, o período que quase originou uma guerra, de fato, entre americanos e soviéticos, foi esse episódio, em 1962, sobre a crise dos mísseis em Cuba. Né? Resumindo um pouco da história, por que eu falo que a Guerra Fria durou de 45 a 91, de 1945 a 1991? Porque em 1991, diante de vários gastos militares e crises econômicas nos Estados Unidos e na União Soviética, mas como a União Soviética tinha uma economia mais frágil, a União Soviética acaba em 1991. A economia socialista soviética enfraquecida, a União Soviética novamente, a partir de 91, se divide em 15 países, o principal deles a Rússia, que volta a se chamar Rússia, Federação Russa, né, que era a principal república, o principal país soviético, né, do grande bloco soviético, e todos os países da União Soviética, a partir de 1991,
adotam o capitalismo, deixam de ser socialistas. E Cuba? Cuba perde esse apoio soviético que não existe mais. Então Cuba, a partir de 1991, continua socialista, continua com regime autoritário, ditatorial, mas perde aí todo aquele apoio, né, quase que paternal dos soviéticos para a ilha caribenha. Tá bom? Então Cuba enfrenta dificuldades econômicas. Quando chega nos anos 2000, Cuba começa a receber apoio da Venezuela do Hugo Chávez, mas Fidel Castro já estava muito velho. Fidel Castro deixa o poder em 2008, né? Ele morreu em 2016, deixou o poder em 2008. Tá? Esses mísseis em Cuba era uma maneira da União Soviética proteger Cuba de novos ataques dos Estados Unidos, como aconteceu um ano antes. Mas isso gerou uma tensão internacional muito grande. Tá bom, Júlio? Seria, entre aspas, se proteger, né, de um novo ataque americano que tinha acontecido em 61, mas que não deu certo. Então, como está Cuba hoje? Cuba é um país hoje com uma economia muito frágil. Tá? Fidel Castro deixou o poder em 2008. Quem assumiu o poder foi Raul Castro, seu primo, né, que também deixou o poder em 2018. Foi eleito Miguel Díaz-Canel. Só que, em 2017, ainda no governo Raul Castro, né, de 2009 a 2017, enquanto Raul Castro esteve no poder, isso está aqui na página 39, até houve uma certa aproximação do primo de Fidel Castro, né, que já havia morrido um ano antes, até houve uma certa aproximação entre Cuba e Estados Unidos, entre Raul Castro e Barack Obama, o ex-presidente Barack Obama. Só que essa reaproximação foi quebrada quando Trump foi eleito. Donald Trump novamente embargou, né, isolou Cuba, né, proibiu empresas americanas e americanos de irem para Cuba. Enfim, uma possível reaproximação entre Cuba e Estados Unidos no governo Obama foi frustrada com a eleição do presidente Donald Trump. Né? Cuba foi uma ditadura na América apoiada pelos soviéticos. Né? Cuba foi talvez aí uma grande frustração dos Estados Unidos na Guerra Fria, porque estava tão perto dos Estados Unidos e Cuba promoveu uma revolução para se aliar aos soviéticos. Por que eu falo de ditaduras? Porque aqui na página 39, vocês têm um textinho, galera, que fala sobre ditaduras militares na América Latina. O período da ditadura militar no Brasil, né, de 64 a 85, os 21 anos, Trump estragou a amizade. É exatamente isso, Julie. Estragou a amizade. Muito bem. Julie já, de uma maneira bem interessante, fez um comentário que, de certa forma, caracteriza, né, o que foi aí uma possível reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. É isso aí, Julie. Galera, por que esse texto Conexões... na minha opinião, esse texto Conexões, quando a gente fala de Brasil na Guerra Fria, é o texto mais importante de todo esse capítulo. Por quê? Porque os principais regimes ditatoriais na América Latina, a ditadura, o regime ditatorial dos militares no Brasil, de 64 a 85, a ditadura na Argentina, a ditadura militar chilena, com Augusto Pinochet, e todas as outras ditaduras, governos ditatoriais, autoritários, violentos, repressivos na América Latina, inclusive no Brasil, foram patrocinados, tá, pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos apoiaram os golpes militares na América Latina, dentre eles no Brasil? Porque os Estados Unidos tinham um receio, não de que a América Latina somente viraria socialista, como Cuba, mas os Estados Unidos não queriam perder sua área de influência e seus interesses econômicos na América Latina. Por quê? Esses governos militares na América Latina, dentre eles os governos militares brasileiros, atendiam a todos os interesses e a tudo que os Estados Unidos queriam. Vendia matéria-prima barata, abria a economia desses países para a entrada de empresas dos Estados Unidos, né, para produzir aqui, em busca de mão de obra barata, em busca de interesses econômicos. Os governos ditatoriais na América Latina atendiam os interesses econômicos dos Estados Unidos, mesmo porque nenhum governo ditatorial militar na América Latina foi eleito democraticamente. Assumiram o poder mediante a golpes, ao uso da força militar, com o apoio, né, financeiro do governo americano. Né?
Lógico que os Estados Unidos argumentavam, não, nós vamos apoiar os governos militares latino-americanos porque nós não queremos uma América Latina socialista. Na verdade, eles não queriam perder, né, aliados comerciais, parceiros comerciais que vendiam matéria-prima barata para as indústrias americanas e que deixavam, né, que facilitavam a entrada de empresas americanas nos seus respectivos países. Então, esse texto Conexões é um texto muito importante para que vocês façam a leitura, porque fala de América Latina na Guerra Fria. O problema desses governos militares é que não podia haver oposição, não podia haver protesto, ninguém poderia discordar desse tipo de atitude dos militares, porque senão, né, o resultado seria o quê? O uso da força, né? O uso da violência. Não havia oposição. Não é como hoje. Você tem uma eleição em que existe um candidato da situação e da oposição, né, com uma disputa democrática. Não existia isso. Né? Eles se mantinham no poder mediante o uso da violência ou da força. E isso é um fato que quem defende as ditaduras militares não aceitam, mas contra fatos não há argumentos. Né? E isso existiu no Brasil e na América Latina, certo? Concordando, defendendo uma ditadura ou não, nós temos que entender que isso existiu e que os Estados Unidos apoiaram essas ditaduras. Né? É só vocês fazerem uma leitura bem atenta desse texto. Conexões que vocês vão conseguir entender direitinho como isso aconteceu. Beleza? Júlia, você pode ler esse texto para a gente? Rapidinho. Esse texto em laranja aqui, das ditaduras militares na América Latina, acho que vale a pena. Posso. No Brasil, o número é esse, né? Isso. Lê o cabeçalho dele rapidinho aqui. Leia a notícia. Leia a notícia a seguir sobre alguns fatos ligados ao período da ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, que recentemente vieram à tona. Julie, você que é uma menina inteligente, Julie. Fato. O que é um fato? É uma suposição? Travou a sua voz, não deu para ouvir. O que é um fato, Julie? É uma suposição? Ou é uma coisa concreta? Acho que é uma coisa concreta. É uma coisa concreta, é um acontecimento, correto? Uhum. Então leia esse texto porque ele traz alguns fatos sobre o período da ditadura militar no Brasil, por favor. No Brasil, o número oficial de pessoas assassinadas ou desaparecidas durante a ditadura brasileira é baixo. Na verdade, colocam dados oficiais em xeque, conforme atesta a reportagem a seguir, em fevereiro de 2018. As ossadas do paulista Dimas Antônio Casemiro foram identificadas quase 50 anos depois de ele ter sido torturado e assassinado pela ditadura militar. Laboratório na Bósnia. A análise foi feita em conjunto com o grupo de trabalho PERUS, GTP PERUS. Mais um caso em que a verdade dos crimes da ditadura apareceu. Em 4 de setembro de 1990, a Prefeitura de São Paulo exumou de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, em Peros, com mais de 1.000 ossadas em sacos plásticos de pessoas que teriam sido assassinadas pelo regime militar no início dos anos 70, período mais repressivo da ditadura militar. As identificações como a de Dimas, ocorrida agora, confirmam os crimes hediondos. Entre as 1.049 daquele momento estavam restos mortais de militantes políticos assassinados e desaparecidos no período da ditadura militar brasileira. A Comissão da Verdade confirmou 400 de assassinados pela ditadura, mas ainda há muita verdade a ser revelada. Na verdade, pessoal, muito se fala, né, sobre regimes ditatoriais, tanto de esquerda quanto de direita, né, são governos autoritários, repressivos contra a oposição. Na União Soviética, por exemplo, o socialismo é um regime de esquerda. Né? As ditaduras soviéticas assassinaram milhões de pessoas, assim como os regimes militares de direita
no caso da América, patrocinados pelos Estados Unidos, também mataram centenas de milhares de pessoas. Então, nenhum governo autoritário, seja de esquerda ou de direita, de partidos ligados a A ou B, são bons. Por quê? Porque utilizam repressão, utilizam violência. Tá? Assim como o regime cubano também é criticado. O governo cubano é um exemplo de ditadura de esquerda. Fidel Castro. O ex-ditador Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, era um exemplo de ditador, né, aliado à direita. Então, nenhum regime autoritário é benéfico à população. Tá bom? Para a gente já entrar no final da nossa aula de hoje, eu gostaria de comentar um pouco da página 40 sobre o Haiti. Um pequeno país, né, um pequeno país bem próximo a Cuba, né, nesse mapa da página 40, galera, aqui, ó, essa grande ilha aqui, ó, onde está o nome América em cima, é Cuba. E logo, né, ao lado nós temos o Haiti, destacado no mapa, cuja capital é Porto Príncipe. O Haiti, da Guerra Fria ao século XXI. Professor, por que o material ele traz Haiti, um país tão pobre, né, do Caribe, da América Central, né, caribenha? Por que o Haiti? Porque o Haiti também foi um exemplo de país que historicamente sofreu com a colonização francesa, com a escravidão, né? E foi um país que recebeu o regime ditatorial durante a Guerra Fria apoiado pelos Estados Unidos, o que piorou ainda mais a condição econômica do país, que já era um país extremamente pobre, né? Então o caso do Haiti é um caso bem interessante também para a gente trabalhar. Cristiano, olha só, Júlio e Cristiano que fazem a leitura. Algum aluno do 8º ano gostaria, se dispõe a ler? Porque eu sempre costumo chamar alguns alunos que sempre pedem para ler. Maria Luísa, por favor, inicie a leitura da página 40, porque eu tenho alguns comentários importantes a fazer sobre o Haiti, para que vocês entendam de uma maneira mais tranquila. Por favor. Professor, você está me ouvindo? Perfeitamente, Maria Luísa. Tá bom, página 40, né? Isso. Haiti, da Guerra Fria ao século XXI. Outro país caribenho que sofreu com as intervenções estadunidenses antes e durante a Guerra Fria foi o Haiti. Trata-se do primeiro a abolir a escravidão e a se tornar independente na América, mas teve um histórico conturbado em todo o século XX. Pode continuar, Maria. Ok. Diversos presidentes foram assassinados ou retirados à força do poder. Entre 1915 e 1934, o país esteve sob ocupação dos Estados Unidos, que alegavam a defesa de interesses na região. Em 1957, o médico não sei falar o nome dele. François como é que fala o sobrenome? François Duvalier. Tá. Que, por cuidar muito bem de seus pacientes, ficou conhecido como Papa... Como é que pronuncia esse nome aí também? Papa Doc. Ah, tá. Normal. Papa Doc, ou Papai Doutor, foi eleito presidente. Para um pouquinho, Maria, prestem atenção ao 8º ano. Diversos presidentes foram assassinados ou retirados à força do poder na história do Haiti. O Haiti, pessoal, é uma ex-colônia francesa. Por isso, muitos nomes haitianos, como o do médico François Duvalier, são de origem francesa. Então, o Haiti era uma colônia de exploração da França, onde a França plantava cana-de-açúcar e explorava economicamente o Haiti. Então, por isso, a origem de muitos nomes haitianos, né, com nomes e sobrenomes franceses. Mas o que é interessante, os Estados Unidos ocuparam o Haiti, que já era independente há muito tempo. Se eu não me engano, o Haiti se tornou independente em o Brasil foi em 1822, eu não lembro se o Haiti foi em 1815 ou 1790, acho que foi em 1804, alguma coisa assim. Foi logo no início do século XIX, galera. Primeiro país a se tornar independente, primeiro país a abolir a escravidão, mas muito pobre, né, porque foi intensamente explorado pelos franceses. Só que entre 1915 e 1934, os americanos ocuparam o Haiti, né? Era a Guerra Fria? Professor? Não, isso antes da Guerra Fria. Quando chega na Guerra Fria, já no período de 1957, François Duvalier é eleito presidente, né, sob apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram a eleição
né, do François Duvalier. O problema é que François Duvalier, assim que assume o poder, começa a governar de maneira autoritária, né, dá início a um período de ditadura, de governo repressivo, né, de extremo controle sobre a população, apoiado pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos apoiavam o governo de Duvalier como um governo autoritário, repressivo, violento? Porque os Estados Unidos queriam, né, que o Haiti permanecesse seu aliado, permanecesse capitalista, para não seguir o exemplo, né, que Cuba viria a se tornar mais tarde. Os Estados Unidos começaram a apoiar esse governo ditatorial no Haiti, né, que não deu certo em Cuba em 59 com Fulgêncio Batista, que depois Fidel Castro tomou o poder. Então, todo o governo Duvalier ficou conhecido como um governo repressivo, violento, tudo isso com o apoio americano. Ah, mas então os Estados Unidos eram ruins e os soviéticos eram bons? Não, porque os soviéticos também apoiaram a ditadura cubana, apoiaram a ditadura da Coreia do Norte, né? Então, não é o caso se era americano ou soviético, se um era bom, outro era ruim. Ambos apoiaram regimes ditatoriais para garantir seus interesses, tá bom? Pode continuar, Maria. Ok. Foi 1804, bem lembrado, Maria Luísa. 1804, o professor não está tão ruim assim de memória, não. Tá certinho. Ao assumir a presidência do... Como é que pronuncia mesmo? Duvalier. Duvalier iniciou um período de ditadura, apoiado pelos Estados Unidos. Apesar de sua morte em 1971, a ditadura permaneceu, sob o comando de seu filho, Jean-Claude. Isso aí, Duvalier, até 1986. Nesse ano, intensos protestos populares fizeram Jean-Claude. Conhecido como Baby Doc, abdicar do poder, fugindo para Paris, capital francesa. Baby Doc, o filho do Papa Doc. Nomes bonitinhos, mas que revelam uma face muito violenta desses dois personagens. O pai morreu, assume o filho, né, mas que recebendo uma forte pressão popular, né, por ser de origem francesa, foge para Paris. Maria, continua a leitura, por favor. Na virada do século XX para o XXI, o Haiti permaneceu vivendo com diversas crises políticas e revoltas populares, o que impediu o fortalecimento de suas instituições e o desenvolvimento da economia. Pode continuar? Pode. Em 2004, após um período de insurgência e a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, esse aí, a ONU interveio de maneira direta no país, visando assegurar a transição para um processo democrático e garantir a segurança e funcionamento das instituições básicas. Assim, foi criada a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, formada por cerca de 6.700 soldados de diferentes nacionalidades, cujo comando foi assegurado ao Exército Brasileiro. A missão foi oficialmente encerrada pela ONU em abril de 2017. Pessoal, obrigado, Maria. O que é importante vocês entenderem sobre o Haiti? Mesmo durante todo o processo conturbado, político conturbado na época da Guerra Fria, com os Estados Unidos apoiando ditaduras, em 2004 o Haiti entrou em guerra civil, revoltas populares, né, começaram a ganhar o país, diferentes grupos políticos queriam assumir o poder, né, isso já no início do século XXI, né, alguns anos atrás, há 16 anos atrás, o Haiti entra numa guerra civil e as forças de paz da ONU precisam intervir no país. Foi criada a MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, uma missão de paz, em que a ONU contava com exércitos de vários países para tentar combater essa guerra civil, essa onda de violência no Haiti, entre grupos que apoiavam determinadas pessoas que queriam assumir o poder político do país. E a MINUSTAH foi liderada pelo Exército Brasileiro, foi encerrada em 2017, com uma certa estabilidade no Haiti, mas nesse meio tempo, em 2010, o Haiti sofreu um grande terremoto que acabou de destruir um país que já estava destruído pela onda de violência. Então, o Haiti é um país americano, pessoal, da América Central, que tem um histórico de sofrimento, de violência. O Haiti foi colônia francesa,
sofreu violência, sofreu exploração econômica dos franceses. Quando o Haiti declara sua independência e a abolição da escravidão continua com dificuldades para se desenvolver, os Estados Unidos ocupam o Haiti no início do século XX, depois apoiam ditaduras militares, depois o Haiti passa por uma guerra civil, furacões, terremotos, é um histórico, né, de muitos problemas, mas o Haiti, durante a Guerra Fria, né, sofreu o apoio norte-americano a um regime ditatorial que foi o período aí que o Haiti mais sofreu com a repressão e com violência, né, com o François Duvalier e seu filho Jean-Claude Duvalier. Né, foi o período da dinastia Duvalier que foi caracterizada aí por violência durante a Guerra Fria. Metade dos haitianos saíram do país ou migraram. O Brasil, por exemplo, é um destino, né, muito procurado pelos haitianos que fogem aí até hoje de alguns problemas porque o país passa. E durante a Guerra Fria, o Haiti também sofreu com o regime ditatorial, assim como o Brasil e vários outros países da América Latina, durante uma parte da Guerra Fria. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Na aula de amanhã, a gente vai entrar em África na Guerra Fria, né? O que aconteceu com o continente africano durante o contexto da Guerra Fria, né? E nós também vamos trabalhar depois, semana que vem, América e África na nova ordem mundial, depois eu faço a postagem disso. Então amanhã, África no contexto da Guerra Fria é o que nós vamos discutir, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilos? Lembrem-se do estudo dirigido que tem validade até amanhã à noite, tá? Anote o estudo dirigido para a gente poder fechar as nossas notas. Até hoje existem muitos imigrantes e refugiados haitianos. Beleza, Maria Luísa? Um beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser.